Amém? Quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra com o tema restaurando a identidade. Diga assim, restaurando a identidade. Poucas vezes na minha vida, eu acho que foi poucas vezes na minha vida mesmo, eu ministrei sobre identidade. Muito poucas vezes. Mas Deus, Ele falou forte comigo nessa palavra. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem. Ela não sabe quem ela não sabe do potencial que ela tem. Não sabe quem são e nem para que são. Porque todo mundo é e é para um propósito. Algumas pessoas não conhecem a si, e outras pessoas já não se reconhecem mais. Tem pessoas que não conhecem, e tem pessoas que um dia conheceram, mas no decorrer da vida elas dizem: cara, eu não me reconheço mais. Eu parei de fluir na minha identidade. E isso é um problema, irmãos. E uma das grandes estratégias do inimigo é querer confundir a nossa identidade. Quem nós somos e para que nós somos. A palavra de Deus, irmãos, sempre vai nos mostrar quem nós somos em Cristo. Vai mostrar, e a palavra de Deus vai nos dar um propósito, e ela vai nos enviar para o nosso destino. É interessante, se você examinar as Escrituras, um dia apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e naquele encontro, Jesus mudou a sua identidade, ou melhor, Jesus revelou a sua verdadeira identidade, deu propósito para a vida de Paulo, e enviou ele para um destino. E quando Paulo está à beira da morte, com a cabeça na masmorra, ele diz as palavras: combati o bom combate, minha identidade. Completei a carreira, propósito. E guardei a fé, o meu destino, porque agora o que me aguarda é a coroa da vida. Então, irmãos, eu queria que nós precisamos entender, uma vez por todas, que você tem uma identidade em Deus, que Deus tem um propósito da sua identidade, e que Deus te deu um novo destino. Nós precisamos entender isso. Perdão, irmão, se eu tossi aqui bastante. Esses dias eu peguei uma gripe. Escute, a minha identidade está intimamente ligado ao meu propósito e destino. A sua identidade está ligado ao propósito de Deus e ao destino que Ele tem para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4, verso 18. Diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois discípulos, Simão, também chamado de Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: siga-me, eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes
e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Uau! Que revelação foi essa? Que entendimento foi esse? Que esses homens, Pedro e André, Tiago e João, tiveram quando viram o Cristo. Note como Jesus ele liga a nossa identidade ao nosso propósito. Eles eram pescadores. Isso fazia parte da identidade deles. E aí o Senhor chama eles e fala assim: olha, Pedro, vem cá. Ou seja, pescadores, vem cá. Pescadores, eu preciso de vocês. O que o senhor vai fazer? Vai montar uma empresa, uma mega empresa com os melhores pescadores. E esse agora vai ser um negócio onde vai todo mundo ganhar muito dinheiro. Vai ser uma maior empresa de pesca da Galileia. Diz para nós o que o senhor vai fazer. Eu vou fazer de vocês pescadores. Sim, só que de gente. Eu chamei vocês para ganhar gente, para tocar gente. Eu tenho um propósito, e esse propósito é eterno. Irmãos, é interessante, quando Jesus vê Pedro e André, ele conecta a identidade deles como pescadores ao seu propósito. E é isso, irmãos, que Deus ele quer fazer com a gente. Ele quer ressignificar as nossas habilidades e estabelecer um propósito para as nossas vidas. Deus te deu habilidades. Deus te deu habilidades. Agora, Ele quer pegar as suas habilidades, Ele quer ressignificar as suas habilidades e colocá-las no propósito dEle eterno. Ou seja, Deus te colocou num ambiente, e nesse ambiente Ele quer usar a sua vida ali. Muitas pessoas acham que vir para a igreja é se tornar pessoas que não têm problemas. Muitas pessoas acham que vir para a igreja, irmãos, é vir para o culto da vitória. Muitas pessoas acham que vai vir para a igreja, e existe até umas músicas malignas dentro da igreja que fala: quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Irmãos, isso é música de rebeldia. Porque quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai ver que eu posso ajudar ela. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que vir para a igreja não é vir buscar a nossa vitória, é vir louvar ao nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter luta, no mundo não vai ser, não é morango do amor. O mundo não é o morango do amor. Por isso tem tanta gente dentro da igreja frustrada.
porque o irmão lá prosperou, como se prosperidade é trocar de carro. Não, irmão, prosperidade é paz, saúde. Se você tivesse entendido a oferta, você ia dar um glória a Deus. É paz, saúde, alegria, dinheiro também. Prosperidade inclui tudo, irmão. Por quê, irmão? Tem muita gente que vai ter dinheiro e nunca vai ser próspero. Existe um ditado, tem gente que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. E aí as pessoas estão vindo para a igreja, não, porque eu vou mudar, porque minha vida, eu vou avançar, eu vou crescer. Se você trabalhar, se você se dedicar, tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, tiver o sim ou amém de Deus sobre a sua vida, com certeza tudo isso vai acontecer. Com certeza tudo isso vai acontecer. Agora, Paulo diz assim, que se a nossa esperança em Cristo é apenas para coisas terrenas ou para coisas dessa era, nós somos os mais miseráveis dignos de misericórdia. Então assim, irmãos, nossa esperança não está para esse tempo. Não é o carro que eu tenho que dita as regras. Não é o bairro, a casa, ou quanto eu tenho na carteira que dita as regras. Não é isso que dita as regras na sua vida. O que dita as regras na minha vida e na nossa vida é o propósito de Deus. É Ele que me impulsiona, é Ele que me leva para o destino. Agora, para isso eu preciso saber quem eu sou e para onde eu sou. Quem eu sou e para que eu sou. Jesus quer ressignificar suas habilidades. Diga assim, Jesus. Perdão, irmãos. Ele quer ressignificar. Diga, Jesus. Ele quer ressignificar a minha habilidade. Ele vai estabelecer um propósito na minha vida. Precisamos saber quem somos e para que somos. Primeiro eu quero falar de uma pessoa que desconhece a sua identidade. Uma pessoa que não conhece a sua identidade, que ela desconhece a sua identidade, ela rapidamente volta para a velha vida. Quando as coisas não saem do jeito que ela planejou. Em João, no capítulo 21, no versículo 3, nós vamos ver Paulo, ou melhor, Pedro não se reconhecendo mais. Pedro tendo perdido a identidade. Olha o que diz. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. O que estava acontecendo aqui, pastor? Jesus estava fisicamente morto. Jesus morreu, crucificaram, sepultaram Jesus. E Pedro vira e fala: oxe, ele não ia estar com a gente até todos os dias da nossa vida? Ele não ia estar com a gente para sempre? Ué, vou voltar a pescar. Vou voltar para o mundo. Vou voltar às velhas práticas. Quanta gente, irmão, nesses dias tem usado a expressão: vou largar tudo. Vou largar o ministério. Vou largar a igreja. Vou largar Jesus. Eu nunca vi tanta gente
saindo da igreja e voltando literalmente até as velhas práticas religiosas do passado, como nesse tempo. E Pedro, naquele momento, irmãos, ele dá um branco na identidade dele. Por quê? Porque Jesus tinha falado para ele: você será seguidor de gente, ou melhor, pescador de gente. Destino. Você não vai mais pescar. Não é esse o propósito que eu tenho para a sua vida. Mas quando as coisas não saíram da forma que Pedro imaginou, ele perde a sua identidade, ou melhor, ele não se lembra da sua identidade e fala: vou voltar a pescar. E geralmente quem abandona o caminho, irmãos, ele nunca vai sozinho, ele tenta arrastar alguém. Já acontecia isso na época de Jesus, irmãos, não é só agora. Não é só agora que o fermento leveda a massa. Não é sobre isso. Mas geralmente, irmãos, Pedro, naquele momento ele não vai sozinho. Ele ainda chega para os outros e fala: vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar. E os outros falam: a gente vai também. Se você for, eu vou. Cuidado, irmãos, com isso, hein? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você for, eu vou também. Cuidado. Isso é um sinal de falta de identidade e propósito. Porque se alguém tem o poder de tocar na minha identidade, se alguém tem o poder de mudar o meu propósito, é sinal que Cristo não é Senhor da minha vida, é aquela pessoa. Cuidado quem você segue, irmãos. Porque o diabo vai usar sim, irmãos, pessoas para te roubar a identidade e tirar você do seu propósito. O propósito e o destino para chegar lá, irmãos, muitas vezes não vai ser do jeito que a gente espera. Vão ter dias difíceis, dias de lutas, dias de conflito. Mas se eu sei a minha identidade e eu tenho um propósito, nada me rouba isso. Lembra de Jó? Jó, a casa literalmente caiu para ele. Literalmente. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha. E a mulher dele um dia falou assim: meu, o que falta agora é... abandona esse negócio aí. Abandona esse negócio aí. Imagina se Jó falar assim: é mesmo, se você for, eu vou também. Se você sair, eu saio também. Mas ele não fez, ele falou assim: louca, o Deus que me deu foi o Deus que me tirou. E se Ele me deu e se Ele me tirou, Ele pode dar de novo. Cuidado com o que você ouve, porque isso pode roubar a sua identidade. Naquele momento, irmãos, você lembra quando que Pedro... Olha como que as coisas fazem sentido, a palavra de Deus nada é em vão. Você lembra quando Pedro chega assim: Jesus, aonde o Senhor for, nós iremos. O Senhor não vai morrer. Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro não conhecia a sua identidade ainda. E agora, nesse momento, Pedro está sendo boca de Deus ou boca do diabo? Vou voltar a pescar. Eles já tinham uma voz de comando, irmãos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou, mas eu voltarei. Ele já sabia, ele já tinha ouvido isso. Eu vou, é necessário que eu vá, mas eu vou voltar. Então o que ele tinha que ter? Ficado no lugar onde ele estava. Mas ele resolve voltar a pescar. Então isso é sinal de uma pessoa que desconhece a sua identidade. Outra coisa, irmãos, que uma pessoa que desconhece a sua identidade, ela não reconhece a voz de Jesus.
Lembra o que eu disse? Umas pessoas não conhecem, outras já não se conhecem mais. E quando pessoas perdem a sua identidade, ou perdem o sentido da sua identidade, ela não reconhece mais a voz de Jesus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Irmão, Jesus encosta do lado deles. Eu imagino que eles estavam com medo, Tião, por causa daquilo que eles tinham visto. Irmãos, imagina presenciar pessoalmente o sofrimento de Jesus na Via Dolorosa. Açoites que são muito piores do que a nossa mente pode imaginar. Cusparada. O soldado pegando a lança e furando o pulmão de Jesus. Imagina, eles viram um grande terremoto acontecer quando ele disse: está consumado. E agora esses 2 estão indo para Emaús. Meu, você viu o que aconteceu, cara? O que será de nós? Isso aqui é o que estou dizendo, tá, irmãos? Não é a Bíblia. O que será de nós? Será que era isso mesmo? O que será que vai acontecer com a gente? Jesus encosta do lado deles e começa a falar com eles. E eles caminham 11 quilômetros, irmãos. 11 quilômetros, irmão. É daqui até Campo Limpo. 11 quilômetros do lado de Jesus. E eles não reconhecem a voz de Jesus. A gente dá ouvido a tantas vozes, irmãos. Nós damos ouvidos a tantas vozes. Mas certamente Jesus tem falado com a gente todos os dias. É que muitas vezes nós não reconhecemos a voz de Cristo. Porque quem conhece a sua identidade, ele sabe: Jesus, ele vai falar comigo em algum momento. Jesus vai me dar um direcionamento. Quem conhece a sua identidade, ele sabe: Deus tem um propósito na minha vida. Eu estou caminhando. Irmãos, Paulo, ele vai para uma cadeia. E ele está dentro da cadeia. E naquela cadeia, ele diz: alegrem-se, alegrem-se sempre. Só quem conhece a sua identidade pode dizer isso dentro de uma cadeia. Só quem conhece a sua identidade pode dizer: olha, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aprendi a ter fartura, aprendi a ter escassez, aprendi a ter tudo, aprendi a não ter nada, passei por várias provas, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem eu sou e eu sei quem é meu Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos resgatar. Porque quantas vezes nós não temos reconhecido a voz de Cristo? Deus te chamou, escute. Quem aqui quer viver o melhor de Deus na terra? Levanta a mão e dá um glória aí. Então, irmãos, para vivermos o melhor de Deus nessa terra, nós precisamos nos conectar ao propósito de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, alinhado com os propósitos de Deus. Você nunca será pleno longe de Deus, longe do seu chamado. Eles voltaram a pescar, Tião, mas naquela noite, novidade, eles não pescaram nada. Por quê? Aí Jesus aparece, Lucas, e fala assim: joga a rede do lado direito. Aí Pedro: é ele, é ele.
É Ele. É Ele. É o Senhor. Diz que Ele veste a sua capa. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Irmãos, longe do propósito, nós não conhecemos a sua voz. Agora a segunda parte, irmãos. Uma pessoa que sabe quem ele é, quem ela é, e para que ela existe, ela sabe que não está no propósito e corre para restaurar sua identidade. Vou repetir. Uma pessoa que sabe quem ela é e para que ela existe, quando ela está fora do propósito, ela sabe que está fora do propósito e ela corre para restaurar sua identidade. Em João 21:7, nessa passagem de Pedro e os amigos voltando a pescar, quando ele reconhece, ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Meu irmão, Pedro corre para restaurar sua identidade em Cristo. Ei, ele não tinha saído para pescar. Vamos lembrar da primeira pesca maravilhosa? A primeira pesca maravilhosa. Ele pesca sobre a palavra de Jesus, vem muitos peixes. Quando eles pegam os peixes, o que Jesus disse? Vem, vou fazer de você pescadores de homens. O que Pedro faz? Larga os peixes. Ô, irmão, ele não pescou nada à noite. Jesus entra no barco e ele pesca um monte de peixe e põe para dentro do barco. Jesus diz: vem. Ele larga os peixes e corre atrás de Jesus. Por quê? Porque o meu prazer está nele. Agora, na segunda pesca, irmãos, ele nem quer saber dos peixes. Quando ele ouve a voz, ele: o quê, filho? Que peixe, que nada. Tchau. Mergulha no mar da Galileia e vai até a borda. E ele se assenta à mesa com Jesus Cristo. Ei, o Senhor está te dizendo: quem mandou largar a rede? No sentido de quem mandou você largar o seu chamado, quem mandou você parar. Está na hora de nós voltarmos à nossa identidade e ao nosso propósito como igreja. O nosso propósito está em Mateus 28, quando diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Ide por todo o mundo. Então, irmãos, Deus quer nessa manhã ressignificar as nossas habilidades para o nosso propósito, ou melhor, para o propósito dele. Então, se tem algo que está na hora de você e eu, nós investirmos toda a nossa vida, é na nossa identidade de Cristo. Ele diz: olha, que vocês têm o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para um propósito, e um propósito eterno. Até quando, meu irmão, você vai ficar lambendo as suas feridas? Até quando, irmão, você vai ficar: ai, coitado de mim? Não, Jesus não tem dó de você.
Você acha que Jesus tem dó de você? Você acha que quando você está chorando, Jesus fala: oh, coitadinho, eu vou abençoar ela, porque ela está chorando. Está chorando porque... Não, irmão. Deus vai falar: está na hora de enxugar as lágrimas. Está na hora de enxugar as lágrimas. Está na hora de se reconectar ao meu propósito. Não é isso que eu tenho para você. Pescar alguma coisa aí? Não! Ei, está dando certo aí? Eu quero perguntar para você: está dando certo aí? Está dando certo do seu jeito? Pescar alguma coisa? Está dando certo do seu jeito? Eu não preciso saber da sua resposta, eu já sei da resposta. Por quê? Porque Deus falou isso comigo também. Está dando certo do seu jeito? Então vem. Ah, irmãos, quem estava aqui na quinta-feira viu. Um momento ele chegou para Pedro e falou: Pedro, chega! Acabou, Pedro. Não é aí, Pedro, é aqui, Pedro. Não é aí, Pedro, é aqui, Pedro. É aqui, Pedro, é no meu chamado, Pedro. Vamos ver isso? João 21:15 diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor sabe como eu amo. Então, alimente os meus. Alimente quem? Os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas. Alimente e cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Essa palavra faz um paralelo com a multiplicação de pães e peixes. Como assim? Quando eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, despede essa multidão. Despede essa multidão, porque olha a hora. Vai fechar o mercado e eles vão ficar com fome e não vão ter onde comer. O que Jesus disse para eles? Deem vocês mesmo a eles de comer. Ei, você foi chamado não para o natural, mas você foi chamado para o sobrenatural. Você foi chamado para o sobrenatural. O natural é, mande eles irem para o mercado. O sobrenatural é: eu tenho alguns peixes e alguns pães, graças eu te dou, Senhor. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Ei, meu irmão, escute. Jesus quer usar a sua vida. Então ele chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então é aqui, não é pescando. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então volta para o propósito que eu tenho para a sua vida. Ei, posso falar uma coisa? Se o propósito seu de vida está maior, ou está falando mais alto que o propósito de Deus para a sua vida,
Está na hora de você se converter de novo. Vou repetir. Se o seu propósito de vida estiver falando mais alto que o propósito de Deus para a sua vida, está na hora de se arrepender. Voltou a pescar? Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Será que a gente entende isso, cara? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Aonde você está empregando as suas habilidades então? Você ama Jesus? Você ama Jesus? De 50 pessoas que entraram naquele carro, 51 tem que ouvir a respeito de Cristo. Você ama Jesus? Todas as pessoas que sentarem na sua mesa fazer uma terapia precisam escutar de Jesus. É antiético. Paulo foi preso por pregar a palavra. Sabe o que acontece, ô Márcio? Nós estamos muito éticos como igreja. Né, pastor Márcio? A gente está muito ético. Falo ou não falo? Falo, não falo? Vou falar. Tá aí a macumba, vamos respeitar ela. Vamos respeitar, somos um país laico. O que eu estou mais vendo é crente metendo pau no Silas Malafaia nesses dias. A minha diferença e a dele é que ele tem coragem e eu não tenho. Ele foi levantado para aquilo, não foi eu. Mas nós como igreja nós temos que orar, é um pastor. Porque aí vão prender ele. Porque vão prender ele. Eles vão dar um jeito de dar uma envergonhada num pastor em rede mundial. Sabe qual que é o problema? Não é o que o mundo vai falar dele, é o que a igreja vai falar dele. Safado, é rico, milionário. Se Deus deu essa inteligência, você não sabe as missões que ele faz, irmão. Tem igreja no Brasil inteiro, servindo em quase que todas as cidades. Mas a gente não foi chamado para julgar ninguém. O que não falariam de Paulo na cadeia hoje? Não é isso. Vamos voltar para a palavra. Você não está muito ético, não? Será que eu não estou muito ético, não? Será que não está na hora da gente voltar para a essência de ir na contramão desse mundo? Será que não está na hora da gente voltar? Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela? Qual foi a última pessoa que você lançou a sua semente? Qual foi a última pessoa que você lançou a rede para pescar ela? O David falou aqui, irmãos, na ministração do louvor. Pense em alguém agora. É lógico que as nossas orações são poderosas e ela pode alcançar essas pessoas. Mas nós temos uma voz que nós podemos ir até essas pessoas e falar do amor de Cristo para ela. Gostaria de escutar um amém bem profético de você, irmão. Vamos ver Pedro restaurado? Vamos ver Pedro restaurado? Atos capítulo 2, versículo 14. Ei Pedro, você está aí? Tem Pedro aqui nesse lugar? E aí Pedro, vamos? Vamos Pedro, para o nosso chamado, vamos?
Então Pedro deu um passo à frente. Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém, escute o que eu lhes digo. O que Pedro fez, irmão? Ele deu um passo à frente. Ei, você está aí? Ei, você está aí? Está na hora de dar um passo, meu irmão. Está na hora de dar um passo, minha irmã. Diga, me responda. Você vai querer viver o teu propósito ou o propósito de Deus para a sua vida? Responde hoje. Responde hoje. A quem vocês vão querer servir? Ao Deus desse mundo ou ao nosso Deus eterno? E eu quero dizer profeticamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente nunca vai estar só na igreja, a gente sempre vai estar servindo ao Senhor. Por mais que doa na nossa carne, por mais que falem da gente, a nossa casa vai servir o Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu estou ministrando para vocês hoje aqui. Para vocês, para você, Gabi, para o Léo que está dormindo ali, mas a mente dele está ouvindo. Para minha esposa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por mais que falem, que mintam, que façam, nós vamos servir ao Senhor. Amém? Está entrando para a família, filho? Vai servir o Senhor. Vai servir ao Senhor. Sempre disse que a minha casa é uma família missionária. Não pense que fazer missão é ser enviado para a África, não, irmãos. Aliás, a África tem muitos bons pregadores hoje. A África já está enviando missionários, irmãos. Fazer missão é cumprir a nossa identidade aqui onde nós estamos. E você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você foi chamado para ser pescador e pescadora de almas. Você não foi chamado para encher a igreja. Você não foi chamado para ficar sentado na igreja. E nem eu. Irmãos, as bênçãos seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem cumprem o seu chamado. Não existe crer e ficar parado, irmãos. Não existe crer e não fazer nada. O crer está ligado a uma ação. O crer é uma resposta a um chamado. Quem está me entendendo, irmãos? Crer é uma resposta. Deus te dá voz para você ser a voz. Deus te dá voz para você ser a voz. Então responda a esse chamado de Deus para a sua vida. Qual foi a última pessoa que foi salva por meu e pelo seu intermédio? Você vê como que a coisa é gritante? Você vê como que talvez, irmãos, a gente viva a igreja mais distante do chamado de Deus? Porque a gente está numa igreja, irmãos, muito intelectualizada, uma igreja com muito coach em cima dos altares, com muita pessoa ensinando a prosperar, sabe, falar para você pegar o código, você pegar isso. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. Se é esse tipo de evangelho que você quer escutar, irmãos, eu te abençoo para você procurar uma igreja dessa. Desculpa a grosseria, perdoa a minha grosseria, mas começa a ver o discurso de
de Pedro, após essa fala de ele dar um passo adiante. Ele começa a falar: sabem o Cristo que vocês crucificaram? É Ele, é por Ele que eu estou perdendo a minha vida. É por Ele, é Ele. Vocês cometeram injustiça. Se arrependam agora dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Eu não sei que ponto você está hoje. Se você está no ponto de se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e se for, é sua manhã e você está ouvindo isso, glória a Deus. Se você está aqui, você não se arrependeu dos seus maus caminhos. Eu não estou falando das suas más atitudes, porque ainda que no caminho às vezes a gente vai deslizar, vai ter atitudes erradas, mas o caminho tem que estar certo. E talvez hoje você está aqui nessa manhã e você está na hora de você se arrepender dos seus maus caminhos. E de repente você é como um Pedro, que conhece o caminho, que conhece a verdade, mas permitiu que o diabo roubasse a sua identidade. E está na hora de você responder: tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Então vem, cuide dos meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Aí Atos 2:41 diz assim: os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas que aceitaram a Cristo. Irmão, a gente está desviado. Irmão, a gente está desviado. Nós estamos desviados, irmão. Nós estamos desviados, irmão. De Deus, não, do propósito de Deus. Eu não estou falando que você não é crente e você vai para o inferno. Não é sobre isso. Eu estou falando que a gente está desviado como igreja. E eu estou aqui, ó, sentado junto com você aqui, ó, engolindo essa palavra. Ah, Jesus, quanta gente perversa tem entrado no meu caminho e eu não tenho falado do Senhor para ela. Ah, Jesus, me perdoa. Restaura, Senhor, a minha identidade nessa manhã. Leva-me de volta para o seu propósito. Eu vou voltar. Eu vou voltar para o propósito. Eu vou avançar para o meu destino. Porque é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Não é nada sobre mim. É tudo sobre o Senhor. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Talvez você entrou aqui tão preocupado com as suas coisas. Eu quero dizer, isso é lícito. Isso é lícito. É normal que isso aconteça. Talvez você, a sua preocupação seja legítima. Mas eu quero te dizer, se você quer uma resposta de Deus, volte para o meu propósito. Se você quer uma resposta de Deus hoje, a resposta de Deus é: você não é mais pescador de gente. A habilidade que eu te dei não é para te servir, é para servir o reino. Sabe, as demais coisas é para o reino, irmão. É para o reino. Está no reino, pastor João, está no reino. As demais coisas estão no reino. E o que eu preciso fazer? Dar um passo. Dar um passo. Eu conversava com o David agora há pouco, antes de começar o culto. E eu falei: sabe, David,
Às vezes o que é para ser o nosso maior aliado é o nosso maior inimigo. O que é isso? É a nossa mente. A nossa mente. A gente conversava ali em cima agora há pouco sobre isso. Ô meu irmão, como a minha mente me atrapalha de viver o meu propósito. Sabe o que precisa? Não pensar muito. Vestir a capa de volta. E mergulhar de novo. E mergulhar de novo. E mergulhar de novo. Ah, mas e se? E se não dá tempo? E se é a gente confiando no nosso próprio entendimento? E se é a gente colocar nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus? Não tem e se. É tudo ou nada. Eu quero ser ousado de dizer para você hoje aqui, é tudo ou nada. É tudo ou nada. O morno, ô irmão, o morno é melhor não ser do que ser morno. Coloque-se de pé no nome de Cristo. Pastor, eu quero esse Jesus aí, pastor. Eu não conhecia a minha identidade e hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero falar com você que nunca entregou a sua vida para Jesus na igreja. Talvez essa seja a sua manhã. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Se alguém quiser entregar a vida, quer se arrepender dos seus maus caminhos, levante a sua mão, eu quero orar com você. É tudo ou nada. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Cristo? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu não vou falar muitas vezes, essa é a oportunidade da sua vida. Eu vou contar até 3, você levante a sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nessa manhã. 1, 2 e 3. Pastor, eu entreguei minha vida uma época e eu me afastei. Eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero voltar para a igreja. Eu quero estar no reino. Eu quero me reconciliar com a igreja. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de se reconciliar? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? 1, 2, 3. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. E diga: Jesus, restaura a minha identidade. Jesus, nessa manhã eu dou um passo. Pai, eu apresento a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Eu peço que o Senhor venha de encontro a essas vidas, Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor restaure a nossa identidade e mostra para nós o nosso destino e estabelece na nossa vida o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós oramos nesse momento. É assim que nós cremos e que nós queremos.